Arya Stark é melhor do que Sansa? Sansa é melhor do que Arya? Vamos parar com essa picuinha estúpida! No vídeo de hoje, o primeiro de uma série sobre Game of Thrones, finalmente a gente vai falar sobre por que não faz o menor sentido essa comparação absurda entre duas das personagens mais fortes de Westeros. Fica de olho! Vamos começar lá do princípio de Game of Thrones. Tanto a Sansa quanto a Arya, elas começam a série sendo duas meninas mimadas, bobas e capazes de atitudes completamente perigosas para elas mesmas. As duas são péssimas em estratégia e em entender como funciona o mundo político de Westeros. A diferença é que a estupidez da Arya é uma estupidez que causa mais simpatia ao público, porque é uma estupidez combativa, ela nada contra a corrente, mesmo que se coloque a corda no pescoço dela várias vezes. Enquanto isso, a Sansa abraça um sistema que ela idealiza, mas ela não faz ideia de como ele realmente é. As duas posturas, se você pensa atentamente, são igualmente fatais. Tanto a romantização da Sansa quanto essa rebeldia sem estratégia da Arya são péssimas para você sobreviver em Westeros. Mas ao mesmo tempo, são essas características embrionárias delas duas, somadas a uma capacidade de aprendizado, que fazem com que elas duas se tornem duas forças muito potentes dentro da série. O reconhecimento do potencial estratégico da Sansa, aliás, é uma coisa que já vem sendo plantada há muito tempo dentro de Game of Thrones. Ainda na segunda temporada, quando a Sansa ainda era uma banana, mas já tinha passado por poucas e boas, o próprio Tyrion, um dos maiores articuladores de Game of Thrones, diz, depois de ouvir a Sansa declarando lealdade ao Joffrey, o seguinte: Lady Stark, talvez você sobreviva mais do que todos nós. Já nessa fase, ela demonstra a capacidade de articular situações que no futuro vão ser positivas para ela. Como, por exemplo, quando ela engana o Joffrey para manter o Sordouros vivo. E lá no quarto ano, é isso que mantém ela mesma viva, porque é o Sordouros que ajuda ela a fugir de Porto Real no barco. O que a Sansa faz é aproveitar da falta de inteligência emocional, ou de burrice mesmo, das pessoas, principalmente dos homens, que cercam ela. Além desse caso do Douros, o Mindinho é o exemplo mais óbvio de como ela sabe manipular as pessoas a favor dela de acordo com tudo que ela aprendeu sobre política em Westeros. Apesar do asco nítido, que ela sentia por ele desde sempre, apesar de saber que ele era um inimigo, ela aproveitou do ponto fraco dele, que era o amor que ele tinha pela mãe dela, que acabou sendo projetado nela. Para isso, ela deixou que ele acreditasse que eles eram aliados, usou o exército dele para salvar o norte e para destruir o Bolton, e quando ele já não era mais útil, foi ela que encabeçou a execução dele. Thank you for all your many lessons, Lord Baelish. I will never forget them. A Sansa passou por provações inimagináveis, velho, na mão dos dois personagens mais sanguinários que tiveram acesso ao poder desde o começo da série, que foi o Joffrey e o Ramsay. Como bem vocês devem lembrar, os dois já estão mortos e Sansa segue viva. Agora sobre a comparação entre a Sansa e a Arya, vocês realmente conseguem imaginar a Arya sobrevivendo a essas situações que a Sansa passou? Tendo esse jogo de cintura e aturando o que a Sansa teve que aturar para poder escapar dessas situações problemáticas na hora certa? Provavelmente a Arya já estaria morta no momento em que o Joffrey obrigaria ela a encarar a cabeça do pai dela numa estaca. Mas o ponto é que a Sansa também estaria morta se ela tivesse que passar por tudo que a Arya passou. Depois que o pai delas morre, ela é disfarçada como um menino, vira prisioneira em Harrenhal, foge, mas é capturada pela Irmandade Sem Bandeiras, é sequestrada e vai pra Bravos para treinar junto com os Homens Sem Rosto. Lá ela fica cega, vira mendiga e é espancada. Eu não consigo ver a Sansa passando por essa jornada com êxito. A questão é que a Sansa e a Arya, elas foram criadas, elas foram educadas para se portarem como ladies. A diferença é que a Sansa abraçou isso, enquanto a Arya preferia as atividades dos irmãos, as atividades que eram ditas masculinas. A gente, espectador, é educado para tratar força como um traço de personalidade masculino. É por isso que a gente acha que a Sansa é mais fraca que a Arya, mas ela não é. A jornada da Sansa é um exemplo muito clássico de que você não precisa ser um homem ou parecer um homem, de acordo com o que a sociedade diz que é um homem, para se tornar uma das peças mais importantes e perigosas do tabuleiro. E o que a jornada da Arya diz é que se você quiser, também pode. I was never going to be as good a lady as you. So I had to be something else. I never could have survived what you survived. You would have.
You're the strongest person I know. Na 7ª temporada, é a Sansa que a gente vê administrando muito bem, por sinal, o Winterfell na ausência do Jon Snow. A gente tem umas cenas lá que a gente vê ela lidando com estratégias para alimentar o povo do norte com a chegada do frio. A gente vê ela lidando também com equipar adequadamente o exército para eles não sucumbirem no inverno. A gente vê em uma das cenas lá ela meio que sugerindo rapidamente, né, que as armaduras sejam revestidas em couro e por que isso já não aconteceu em função do frio e dos soldados terem que lutar no inverno. E ela delega muito bem responsabilidade para que o sistema político no norte não pare. E tem um ponto de convergência, tanto no amadurecimento da Sansa quanto no da Arya. Na primeira temporada, a Arya ia morrer, né, esperneando, enquanto a Sansa ia morrer chorando amuada num canto. Agora, né, perto de começar já a última temporada, a gente vê as duas como elementos extremamente pragmáticos, capazes de respirar, pensar e tomar a melhor alternativa para lidar com as situações mais perigosas de Westeros. Não por menos, foi a Sansa quem recuperou a casa ancestral da família e a Arya quem vingou o Casamento Vermelho. My name is Arya Stark. I want you to know that. Enquanto isso, o Bran tá lá, brincando de Sabrina Aprendiz de Feiticeira, e se dependesse de Jon Snow pra alguma coisa, o Ramsay ainda estaria vivo. Game of Thrones é uma boa oportunidade pra gente rever a forma binária e machista como a gente lida com a lógica da força e do poder no contexto de personagens femininos. Eu quero ver muito ainda de Sansa e Arya colocando o resto de Westeros inteiro no chão nessa última temporada com a força que as duas têm. E eu imagino que você também tá muito ansioso para ver essa dobradinha maravilhosa que já funcionou maravilhosamente bem na temporada anterior. O que você espera delas? Coloca aqui nos comentários, ó, o que você tá esperando da Sansa, o que você tá esperando da Arya, o que você tá esperando delas duas juntas, o que você tá esperando da última temporada de Game of Thrones. Vamos conversando, mas ó, não esquece de se inscrever no canal, de assinar as notificações e fica de olho que vem muita coisa de Game of Thrones por aí.